E aí, aqui é a Conceição falando. Qual foi o primeiro pecado cometido no mundo? Bom, eu imagino que a maioria das pessoas, elas vão dizer que o primeiro pecado cometido no mundo, bom, algumas vão dizer que foi a desobediência. Sim, foi verdade mesmo. Mas a desobediência foi motivada. Qual foi a motivação dessa desobediência? Bem, tem gente que vai dizer que foi o sexo, porque você tem as pessoas, né, associam a maçã, falam que a maçã, isso aí a Bíblia não diz nada disso, mas diz que aquela fruta proibida era a maçã, e essa maçã então é associada com o sexo. Por fim, então, o sexo foi o pecado que desviou, responsável por desviar toda a humanidade. Isso não é verdade, biblicamente falando, não tem nenhum fundamento, mas tem uma coisa, que a motivação do primeiro pecado no mundo foi o alimento. A cobiça, claro, pelo poder que aquilo representava e tal, mas estava ligado ao paladar. E esses dias, preparando uma mentoria sobre desinflamação e emagrecimento, e eu acabei que tendo uma sacada assim, que quando a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua, toda a vida, minha vida cristã, eu ouvi isso e eu entendi que estava se falando sobre aquilo que nós falamos. Se tratava do que falamos, as palavras que nós falamos, de bênção, de maldição. E isso está relacionado sim. Só que tem uma outra coisa que nunca fez tanto sentido como faz para nós nessa geração, que é em relação ao paladar. Essa geração é uma geração que diria que é a geração peixe, né? Que diz que o peixe morre pela boca, mas não só o peixe. Essa geração está morrendo pela boca, porque os alimentos industrializados, eles não têm nenhum cuidado de fato com a saúde, começando pelas crianças. Então esses alimentos, eles têm sido como escorpiões. Quando a Bíblia diz assim, porventura você me pediria um peixe e eu te daria uma serpente? Me pediria um ovo e eu te daria um escorpião? É isso que a maioria das famílias estão fazendo. Elas estão colocando serpentes e escorpiões na mesa. Quando você serve para a sua família um alimento com tantos corantes, com tantos conservantes, tanta coisa industrializada que está envenenando a tua família, e você faz aquilo porque é mais prático. Todas as vezes você trabalha para colocar a sua intenção é colocar o melhor na mesa, mas na verdade você está servindo o que há de pior. Então convido você para conhecer a nossa jornada, que é a jornada da desinflamação visceral e emagrecimento. Não sei em qual momento que você vai estar vendo isso, mas nós estamos com esse grande desafio de levar para as famílias um recomeço, uma volta, um retorno, sabe? Aquilo que é tão natural e tão tradicional, que é a vida saudável. Eu cresci na roça e a gente comia, cozinhava com banha de porco. Eu vivi um tempo em que nós limpávamos o nosso próprio arroz.
plantávamos nosso feijão. Então, eu sei o que é uma vida saudável. E não tem nada a ver com ser vegano, com ser vegetariano. Era tudo tão natural. Então, a vida saudável é o que há de mais natural. Você não precisa inventar nada. É só seguir o fluxo daquilo que já está aí. Então, fica essa reflexão. O que é que você está colocando na sua mesa? O que é que você está colocando para dentro do seu corpo? Esse corpo é uma arca. Essa arca carrega algo muito precioso, que é a presença de Deus. E aí, até quando você vai continuar maltratando esse veículo tão especial?